Vamos dar mais uns 5 minutinhos, daí a gente inicia, tá bom? Você que manda. Eu sou um humilde servo. Gabi, eu Oi. tô roteando do meu celular porque caiu uma árvore aqui no bairro e ficou todo mundo sem internet. Por Mas tá enquanto tá tudo ótimo, bem. viu? Eu testei e tal, testei com outras pessoas e deu tudo certo. Mas se por acaso começar a pipocar, você me avisa que eu vejo Te o que eu aviso. faço aqui. Pode Se eu deixar. começar a chorar, que eu não tenho muita opção, não. Começar a Fico de chorar, olho assim. aqui no chat também e vou estar assistindo. Mas tá ótimo, tá, Rafa? Nem parece que tá roteando. É, tá no Tá celular, muito deixa eu bom. terminar.
Rafa, acho que podemos começar. Batemos 19h35. Vamos aprovando o pessoal que for entrando depois disso, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Deixa eu Maravilha, só então. Rafa, boa aula, pessoal, boa aula para todo mundo. botar o meu rostinho aqui, dar uma espantada no povo, pelo menos acorda, né? Vamos lá. Pessoal, primeiro, obrigado pelo tempo que vocês estão dedicando aí a ouvir o que esse jovem senhor vai falar. A ideia, eu sou um cirurgião geral, então o que a gente tem visto com bastante frequência é a falta de conhecimento de uma forma generalizada no tocante ao parto e as fases do parto e quais são as complicações durante as fases do parto. E aí, a minha visão para essa palestra, eu montei essa palestra pensando em apresentar para vocês a visão do cirurgião de como a gente vê, como a gente pode ajudar o manejo desses pacientes nessa fase final, né? O que a gente tem visto bastante é que as equipes de pronto atendimento, elas acabam identificando com bastante habilidade a distorcia, mas acaba tendo uma certa insegurança de o que fazer agora, né? E eu acho que a visão do cirurgião ela é muito interessante e pode trazer um ponto de vista bem diferenciado para a gente conseguir entender como funciona a cabeça do lado de cá, né? De o que a gente precisa fazer para estabilizar esse paciente, para conseguir as manobras, para conseguir fazer com que a gente evite a cesariana nesses pacientes. Então, o primeiro passo é entender o que é o normal, para depois entender o que é o diferente, né? O que é a distocia. Então, minha ideia, de novo, fico 100% à disposição para vocês me interromperem para perguntar o que vocês quiserem, tá? Ao último slide da palestra também eu vou dar um tempinho para a gente discutir alguma coisa que vocês achem interessante, quiserem trazer algum caso para a gente compartilhar, vai ser bem legal. Mas a ideia é que vocês fiquem à vontade para me interromper. Se eu souber responder, vai ser um prazer. Se eu não souber, a gente tenta levantar essas informações e depois eu passo para vocês. A gente pega o e-mail, troca o e-mail e continua a nossa, a nossa interação mais para frente, né? Durante os dias aí. Mas a ideia é essa, tá, pessoal? É trazer a visão não de um especialista em reprodução, mas trazer a visão de uma pessoa que eu tenho mais de 20 anos de plantão, é, e também e mais de 25 como cirurgião. Então, acho que é uma visão interessante para ajudar no manejo desses pacientes. Mas vamos lá. Então, inicialmente, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no nosso ambiente do IVETS de compartilhamento, de troca de informações, de construção de conhecimento em conjunto. Então, de novo, fiquem 100% à vontade de interagir. Eu botei um pequeno índice aqui, mais para guiar a gente, né, do que a gente vai ter nessa aulinha. Então, nessa conversa, não nessa aula. Então, falar um pouquinho da introdução ao parto eutóxico, é muito importante a gente reconhecer o que é o parto normal, né, as fases de preparação do parto, a fase de expulsão, fase de expulsão da placenta. Aí eu trouxe um esqueminha para a gente entender um pouquinho como funciona o parto eutóxico também com as curvas de liberação hormonal fisiológicas, né? O que a gente precisa depois definir o que é um parto distóxico, a fase de preparação, quais as causas da distocia, e aí por aí vai, até o final, que culmina na decisão de entrar na cesariana ou não, né? Muito bem. Vamos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, introdução ao parto eutóxico, né? Eu acho que
a grande maioria de vocês já sabe, existem basicamente três fases durante o parto eutóxico. Então, a primeira fase é a fase de preparação, depois, já no final dos 58 a 62 dias de gestação, a depender se é cão, gato, pequeno ou grande porte, né? Mas o parto começa com a primeira fase, que é a fase de preparação. Então, o que é a fase de preparação? Ela é conhecida como a fase prodrômica, né? Marca aquelas mudanças de comportamento, a fêmea começa a ficar mais quietinha, ela começa a buscar cantos mais isolados, ela pode começar a fazer ninho, ela pode pegar alguns bichinhos de estimação para começar a aninhar com eles. Tem um déficit de ingestão de alimentos, né? Começa a comer menos, pode ter um pouquinho de perda de temperatura e tal. Então, fisiologicamente, o que acontece é que existe uma alteração nos níveis de progesterona e a relaxina começa a atuar fazendo o quê? Amolecendo, afrouxando o canal do parto, principalmente as vias moles, né, do canal do parto, para permitir a passagem dos filhotes. A segunda fase é a fase de expulsão fetal. Então, durante essa fase, começam as contrações uterinas. Então, você tem uma queda da progesterona, um aumento da ocitocina, você começa a ter um estímulo da musculatura do endométrio, e você começa a ter a contração, e essas contrações, a diferença das contrações causadas por alcaloides de Ergot, essas contrações, elas são fisiológicas, elas têm uma movimentação, elas têm um peristaltismo, né, em direção à cervix e ao corpo do útero. Com essas contrações, você começa a ter o descolamento das placentas, né? É, o descolamento da placenta pode propiciar um certo nível de hipóxia no feto. Esse nível de hipóxia no feto faz com que ele aumente a liberação de cortisol e que vai acabar reforçando esse ciclo de estímulo de contratilidade e liberação de ocitocina, né? O que é importante a gente saber é que, apesar de haver uma definição muito clara do que são do tempo dessas fases, elas podem variar de acordo com a quantidade de fetos, de acordo com o tamanho do paciente, de acordo com a raça. Então, não leve em consideração os tempos médios dessas fases, tá? O que a gente precisa avaliar é avaliar os pacientes e entender se eles estão em sofrimento, se tudo fisiologicamente está correndo como deveria, né? Tem casos de pacientes que acabam tendo mais de 12, 18 horas de diferença entre um feto e outro, e isso é fisiológico, está normal naquele paciente. Então, a fase de expulsão fetal é a segunda fase, e a terceira fase é a fase da expulsão da placenta, né? Então, você tem a contração do útero, o descolamento parcial da placenta, o líquido amniótico, quando a bolsa rompe, ela acaba lubrificando o canal do parto, o feto é expelido por esse canal do parto, ele nasce e depois a contração do útero continua e a eliminação das placentas. A eliminação do feto e da placenta ela não é necessariamente ordenada, tá? Você pode ter eliminação de 2, 3 fetos e depois a eliminação de 3 placentas juntas. E você pode ter eliminação de fetos e a retenção de placentas, que acaba virando um problema, que é a retenção de anexos placentários, né? Mas a terceira fase finaliza com a expulsão da placenta. A partir daí, os estímulos do parto cessam, a cérvix volta a se fechar, o útero se contrai e começa toda a alteração fisiológica e hormonal para que a fêmea volte a ciclar. Muito bem, cadê aqui? Vamos lá. Então, nesse pequeno esquema, a gente tem as três fases, um pequeno resumo de o que acontece. Então, na fase 1, o colo do útero dilata, ocorrem as contrações, que podem não ser visíveis, a fêmea fica inquieta, agitada, aquilo que a gente já falou,
E olha só que interessante, né? O primeiro estágio do parto dura, em média, de 6 a 12 horas. Então, é um período longo. E ele pode ser alterado para mais ou para menos de acordo com o número de filhotes e principalmente com o porte do paciente, tá? Porém, esse período pode se estender até 36 horas em cadelas que estão tendo o primeiro parto e que são nervosas. Por que que elas são nervosas? Por que que cadelas nervosas pode ter o alongamento do trabalho de parto? Porque a adrenalina ela preenche os receptores de ocitocina no útero. Então, quando o paciente está muito estressado, quando ele está muito assustado, isso na natureza é uma forma de proteção, né? Porque se a fêmea na natureza está muito estressada é porque ela está numa situação de risco, então o organismo segura um pouco o trabalho de parto para que ela não, né, não entre em trabalho de parto numa situação de fuga, de luta e fuga. Então, a ocitocina, a adrenalina, ela preenche os receptores de ocitocina no útero e esse útero passa a não responder à ocitocina porque ela não estimula. Muito bem, a fase de expulsão do feto, né, que é a fase 2, as contrações ficam visíveis, o abdômen se contrai e tal, para expulsar os filhotinhos, e olha lá que interessante. O tempo entre o nascimento de dois neonatos é de 30 minutos a 1 hora. Só que ele pode se estender por até 4 horas. Em algumas situações, até mais, principalmente se for o último feto, né? A duração do segundo estágio é de 6 horas, mas pode chegar até 24 horas sem complicações. Então, o tempo entre a expulsão de um feto e de outro, obviamente que existe um certo padrão, mas o tempo estendido não significa necessariamente sofrimento fetal. Então, a distância entre um feto e outro não é um indicativo de cesariana, não é um indicativo de sofrimento fetal, tá? A gente vai ver mais para frente, mas um dos casos, um dos pontos nesse caso que pode ser um indicativo de sofrimento fetal é o paciente tem contrações produtivas e o feto não nasce. Aí, ok, entende? Mas se ele estiver tranquilo, relaxado, o útero relaxado, né? Porque às vezes é um paciente que tem uma superfetação, tem 10, 12 filhotes, depois do meio para frente desse trabalho de parto, o útero começa a cansar, né? O útero começa a ficar pouco responsivo à ocitocina. E aí é esperado que os últimos fetos demorem um pouco mais para nascer, porque o útero não tem a mesma vitalidade, a mesma força, a mesma contratilidade que ele tinha no início do trabalho de parto. E aí na fase 3, que é a fase de expulsão da placenta, ela normalmente expulsa a placenta também pela mesma via, né? Contração uterina, contração peristáltica uterina em direção à cérvix. A placenta é eliminada e normalmente a fêmea ingere a placenta. Então, muitas vezes se o paciente tiver em trabalho de parto normal, não tiver com assistência o tempo todo, a gente pode não ver a placenta, mas não significa que o paciente não tenha eliminado a placenta, tá? Para definir se houve ou não eliminação da placenta, o melhor exame é a ultrassonografia, né? Mas na grande maioria das vezes as placentas são eliminadas corretamente. E aí enfim, o estágio é caracterizado pela expulsão das placentas. Nas fêmeas multíparas, normalmente ocorre minutos após a saída do feto, mas como eu falei, isso pode acontecer desordenadamente, tá? O segundo e o terceiro estágio do parto se intercalam. Então, você pode ter, né, o segundo fato, a expulsão do feto, a terceira fase, a expulsão da placenta. Você pode ter expulsão de um feto, depois da placenta, depois de outro feto, depois de outra placenta, ou de 3 fetos, depois de 3 placentas, elas acabam se intercalando, porque depende da ordem com que os fetos e as placentas estão na direção do canal pélvico, né? Muito bem. Um pequeno esqueminha, porque como essa aula fica gravada, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar novamente ou dar um print de tela. Então, eu achei interessante trazer para que vocês tenham uma ideia muito superficial do que acontece fisiologicamente na fêmea que está em trabalho de parto, né, no trabalho de parto eutóxico. Então, tem algumas alterações que vocês vão ver aqui que não estão necessariamente relacionadas. Então, por exemplo, não é o nível de ACTH ou de cortisol ou de prostaglandinas que estimulam, ainda não se sabe corretamente, que estimulam o estrógeno.
Mas a gente sabe que a falta de alimentação, ou a diminuição da alimentação, mas o estresse do final da gestação, início do trabalho de parto, ele estimula o eixo hipotalâmico e hipofisário do adrenal fetal, né? O feto libera CTH, libera cortisol. Esse cortisol vai estimular a produção de surfactante, né? Porque ele vai começar a preparar o pulmão para respirar. O cortisol liberado pelo feto, ele vai estimular a mãe a produzir ocitocina. Então, existe uma inter-relação muito próxima entre o feto e a mãe, né? Os hormônios fetais, a liberação de hormônios fetais, o início do estresse, e o início do estímulo de contração uterina, né? Do mesmo jeito que aumenta o cortisol, na fase final da gestação, no início do trabalho de parto, você já tem um decréscimo, do meio para o fim da gestação, você já tem uma diminuição importante das concentrações de progesterona, e no início do trabalho de parto, um pouquinho antes do início do trabalho de parto, você tem um pico de estrógeno, né? O estrógeno vai estimular contração uterina, vai estimular a separação placentária, vai estimular a dilatação cervical, ele sensibiliza o miométrio para a ação da ocitocina, ele ajuda a liberar a prolactina, a ocitocina também é o hormônio que estimula a descida do leite. Então, existe uma relação intrínseca e muito próxima entre os hormônios fetais e os hormônios maternos. Tá? Aqui são algumas curvas dos principais hormônios relacionados ao ciclo estral da fêmea. E se vocês olharem aqui, vocês conseguem ver meu cursor? Alguém dá um oi aí para falar se vocês conseguem ver o cursor. Sim. Tá, então, olha só. Aqui o ciclo estral da fêmea ele não muda muito, né? Ela estando gestante ou não, né? Uma das características das fêmeas caninas terem piométria é justamente essa pouca variação dos hormônios dentro do ciclo estral. Então, você tem lá a ovulação no início do estro, né? Tá aqui marcada por essa flechinha, e se vocês contarem, acreditem em mim, da ovulação até o trabalho de parto, a gente tem aproximadamente 60 dias, 58, 62 dias, tá? Então, na hora que você tem a ovulação e a fertilização, reparem que na ovulação você já começa a ter um aumento dos níveis de progesterona, porque você forma o corpo lúteo na fêmea, né? Principalmente na fêmea canina, forma o corpo lúteo, na felina não, mas na canina sim, forma o corpo lúteo, começa a produzir progesterona. Quando você tem a fertilização, o embrião estimula a manutenção do corpo lúteo, os níveis de progesterona vão se elevando e vão causar todas aquelas alterações que a gente já conhece no miométrio, aumento do, 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 da, da mucosa miometral, aumento da circulação, para que possa haver a implantação do óvulo, né? Você vai ter a produção do leite uterino para que o óvulo se nutra até que ele comece a construir a irrigação placentária, assim vai. Enfim, durante a fase da gestação, você vê que tem um pico da progesterona e ela começa a cair, né? E aqui, no início do trabalho de parto, vocês reparem que você tem uma queda importante da progesterona, os níveis de estrógenos não mudam tanto, mas ele tem um pequeno pico aqui logo no início do trabalho de parto, que não aparece aqui, porque dentro desse intervalo de tempo ele fica muito pequenininho, mas ele tem um pequeno pico. E aí você começa a ter também, veja só, a produção da relaxina no final, a relaxina no final da gestação, e no último período da gestação você começa a ter a liberação da prolactina, tá? Isso aqui é importante, isso não vai variar tanto se a fêmea tá gestante ou não, né? Porque esse ciclo mais ou menos se mantém. Só vai ter um pico maior de progesterona, quando a fêmea está gestante. Vamos lá. Bom, de uma forma geral e rápida, a gente entender um pouquinho o que é o parto eutóxico, né? Quais são as fases do parto eutóxico, o que que acontece com a fêmea se tudo correu bem. Agora, o tema da aula, ele está focado naquelas situações onde as coisas aparentemente não estão correndo bem,
né? Então, é importante a gente definir o que é um parto distóxico e depois a gente vai entrar um pouquinho nos meandros ali, nos porquês de que de um parto ter dificuldade, né? Da fêmea não conseguir parir, ou quais os motivos desse parto não ser normal. Muito bem. Definição de parto distóxico. A distocia ou parto anormal ocorre quando a mãe não é capaz de expulsar um ou mais fetos através do canal do parto, independentemente da causa. Estou lendo porque é uma definição, então não adianta eu botar aqui e falar outra coisa, mas é basicamente isso. A distocia, ela acontece quando a mãe não é capaz de expulsar um ou mais fetos. A causa pode ser materna, pode ser fetal, mas o conceito é a mãe não consegue eliminar o feto, ok? E aí é interessante a gente saber também quais são as principais causas de distocia, porque a distocia a gente já viu a dificuldade da mãe eliminar os fetos, mas a distocia ela pode ser classificada entre distocia materna ou distocia fetal, ou ambas. Então, o que é distocia materna? É aquela condição onde, por uma causa intrínseca da mãe, da parturiente, o parto não consegue ocorrer da forma fisiológica, da forma normal. A distocia fetal é quando não há um problema com a mãe, o problema é com o feto. A gente vai entrar nesses detalhes já já, tá? Só estou dando de uma forma um pouco mais abrangente. Então, distocia materna é quando um problema é com a mãe, distocia fetal é quando o problema é com o feto. E você pode ter associação das duas distocias. Você pode ter uma distocia materno-fetal, né? Porque você pode ter problemas com a mãe, problemas com o feto. Você pode ter uma mãe que tem o canal do parto pequeno e você pode ter um feto gigante, né? Você pode ter uma mãe que tem uma exaustão uterina associada a um feto mal formado. Então, você pode ter associação dos dois. Mas diversos trabalhos mostram que a distocia materna ela é a principal causa dos partos distóxicos, respondendo por mais de 3/4 das causas de parto distóxico, tá? E apesar de ir parecendo mais complicado, na verdade vai ficando cada vez mais fácil, porque a gente começa a concentrar as causas da distocia nos motivos que são mais frequentes. E sendo mais frequentes, a gente consegue direcionar o nosso olhar com mais facilidade, né, para identificar essas causas lá, quando a gente está com o paciente na mesa, olhando para ele, a gente, né, e ele olhando para nós, a gente consegue, quando a gente tem essa visão da casuística, né, da epidemiologia, a gente consegue identificar melhor as causas mais prováveis e ser mais assertivo no nosso tratamento. Então, vamos lá. As distocias maternas, elas respondem por 75%, mais 75% das causas de distocia. E dentre elas, 70%, mais de 70% das causas de distocia são causas relacionadas à inércia uterina, ou seja, o útero não está mais contraindo. Ou porque ele nunca contraiu, ou seja, uma inércia primária, ou porque ele já contraiu, mas ele já cansou, seria uma inércia secundária ou uma inércia parcial, tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes já já, né, de por que que o útero não contrai, por que que ele cansa, por que que ele fica incapaz de expelir os fetos, mas é muito importante que a gente entenda que a grande, a imensa maioria das causas de distocia estão relacionadas à mãe, e dentre elas a imensa maioria também estão relacionadas a uma inércia uterina, tá bom? As outras causas, que também existem diversas, aí a gente pode começar a pegar rodapé de livro, existem diversas causas, mas elas são menos frequentes. Então, aqui a gente tem estreitamento do canal do parto, olha só, 1,1%. O estreitamento do canal do parto é uma coisa que sempre vem na nossa cabeça, né? Certamente, quando você está acompanhando um parto, fazendo o manejo de um parto eutóxico ou distóxico, você sempre pensa na possibilidade de haver um estreitamento do canal do parto. 1% dos casos, né? É bem pouco. Torção uterina, muito pouco. Hidroalantoide, prolapso uterino, estenose uterina, são causas menos frequentes. Muito bem. Das causas de distocia fetais, então,
as causas fetais correspondem a aproximadamente 1/4 das causas de distocia, né? E dentre elas, os defeitos de estática fetal são a imensa maioria. Então, 15% de todas as causas de distocia são por defeitos na estática fetal. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, mas basicamente o que é estática fetal? É a posição, é a forma com que esse feto se apresenta na passagem pelo canal pélvico, ou na entrada ou na passagem pelo canal pélvico ou canal do parto, tá? Para quem não lembra, a gente tem o canal duro do parto, que é a parte óssea, e a gente tem o canal mole do parto, que é depois que ele passa pela parte óssea, né? Então, toda aquela parte ali de final, meio para o fim da vagina, vulva, períneo, a gente considera aquilo ali, aquela região, o canal mole do parto. Muito bem, efeitos de estática, a grande maioria deles é corrigível, né? Então, é muito importante que a gente conheça e que a gente saiba o que fazer, porque é muito comum também as pessoas ou os profissionais que estão no pronto atendimento não terem essa visão. E muitas vezes eles tendem a mobilizar a equipe de cirurgia para uma cesárea em situações que ou eram uma distocia leve, que poderia ser corrigida simplesmente porque era uma inércia primária uterina, ou por outras situações que poderiam ser corrigidas com um pouco mais de manipulação, um pouco mais de medicamento, um pouco mais de conhecimento, para que se evite um procedimento cirúrgico, uma cesariana, tá? É, só a título de curiosidade, em alguns países europeus, as fêmeas de reprodução, elas só podem ser submetidas a 2 cesarianas. A partir da segunda cesariana, ela tem que ser retirada da reprodução. Isso pensando em bem-estar animal, em proteção e segurança das fêmeas que são matrizes. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma tendência muito grande de encaminhar todos os pacientes para cesárea, faz cesárea, tudo bem e tal. Mas não é bem assim, né? E nos países europeus, principalmente do Ocidente ali, do oeste europeu, a gente já tem países muito preocupados com o bem-estar animal. Então, a cesárea, ela deve ser evitada sempre que possível, né? Cesárea é um risco desnecessário quando a gente sabe manejar um trabalho de parto, manejar um parto distóxico. Muito bem, então defeitos de estática, fetos grandes, malformações, morte fetal, você vê que são uma minoria. E o feto grande, ele também pode influenciar no defeito de estática, tá? A gente vai falar disso já já, mas o feto grande, a contração do útero para um feto grande, ela é um pouco mais dificultosa, a depender da anatomia da, 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 do sistema reprodutor da fêmea, esse feto grande pode se posicionar mal justamente pelo tamanho dele, né? E aí a gente passa a ter dois problemas, né? O feto grande e um defeito de estática. E isso pode evoluir até para uma inércia secundária, porque o útero fica contraindo com tanta força, um feto que não está bem posicionado, o feto não evolui, né? E aí o útero cansa. Então você pode ter uma inércia materna, uma inércia primária ou secundária materna causada por uma distocia fetal. Ok, até aqui? Só uma curiosidade também, nos felinos, a quantidade, a proporção varia, mas varia muito pouco, tá? Então, também, nos felinos, as causas de distocia maternas, elas são imensamente maiores que as causas de distocia fetal, ok? Tudo bem por aqui, pessoal? Tá muito silêncio aí, eu não tô vendo ninguém, tô falando para a parede aqui. Gabi, você fala um oi, pelo menos, de vez em quando, ou meus internos lindos, vocês também, dê um oi. Falem um oi de vez em quando, para eu não me sentir sozinho. Vamos Tá lá. bom, Rafa. Tudo bem por aqui. Vamos lá. Identificação do parto distóxico. Então, Consulta olha interna, só. mas tô prestando atenção, professor. Muito obrigado. Tranquilo. Vamos lá.
vamos identificar o parto distóxico, né? Então, quando que a gente considera que o parto está distóxico, que não é um parto que está correndo como deveria? Primeiro, gestação muito prolongada, tá? Isso pode acontecer em algumas situações. Por exemplo, a síndrome do feto único. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que desencadeia, um dos fatores que desencadeia o trabalho de parto é o estresse fetal, né? O estresse fetal libera o cortisol vai agir na fêmea, estimulando a diminuição da progesterona, o aumento da produção de ocitocina e começa o trabalho de parto. Então, quando você tem um feto único, né, o volume fetal, a quantidade de cortisol que esse feto produz é muito pequena para estimular, pode ser muito pequena para estimular a fêmea. Então, quando você tem um feto único, você pode ter uma gestação prolongada ou uma gestação que não entra em trabalho de parto, né? Aí você precisa induzir o trabalho de parto, quando você tem ciência de que é um feto único. Outra situação que você tem a gestação muito prolongada é naqueles pacientes que o tutor fez uso de progestágeno, né? Paciente lá, aquela gatinha que o tutor é, mal orientado usou progestágeno, a concentração alta dos progestágenos na circulação, ela não permite a queda da concentração de progestágeno. Isso, se o progestágeno não cai, não tem o estímulo para a liberação de ocitocina, de estrógeno, e aí a gestação fica prolongada. Então, nesses casos também, ou a gente induz o trabalho de parto, ou a gente tem que entrar em cesárea, mas é uma das causas, gestação prolongada. Outra causa, que é muito frequente, contrações ineficazes. A gente vê que o paciente está contraindo, mas é uma contração estranha, uma contração que não produz, é uma contração que não movimenta o feto, né? Ou é uma contração muito fraca. Em algumas situações, a ausência de contração. E só lembrar que o parto ele pode começar eutóxico e virar distóxico, tá? Então, não é porque o parto começou bem que necessariamente ele vai terminar bem. Se é um parto, por exemplo, uma fêmea de grande porte que tem 12, 13, 15 filhotes, ela pode começar bem, mas os últimos filhotes têm dificuldade de serem eliminados porque o útero cansou, ele entrou em estase. E vice-versa, você pode ter um parto que começa distóxico, porque você tem um mau posicionamento do primeiro feto, né? Mas a partir do momento que você faz a correção, manipula esse feto, retira esse feto, consegue auxiliar na expulsão desse feto, os outros fetos podem vir normais. Então, o parto eutóxico pode virar distóxico e vice-versa. Então, contrações ineficazes, ausência de contrações, né? Mais de 2 ou 3 horas sem expulsão e sem contração, pode indicar um parto distóxico. Lembra que a gente viu há pouco ali atrás, no slide anterior, que você pode ter um período longo, mais de 24 horas entre uma expulsão e outra. Não que isso é normal e não que isso é esperado, mas isso pode acontecer. Tá? Agora, se você tem ausência de contração e começa a ter sofrimento fetal ou evidências de sofrimento fetal, isso está virando uma distocia. Agora, se você não tem contrações e o feto está lá numa boa, isso não é uma distocia ainda. Você pode auxiliar, né? Você pode auxiliar esse parto sem nenhum problema. Reforçando aqui, né? 70% das causas de distocia estão relacionadas à contração ineficaz ou ausência de contração do útero. Contrações fortes e persistentes sem expulsão do feto. Então, 30, 40 minutos da fêmea com contração forte, você vê que ela tem contração uterina e abdominal, intensa, e que não tem expulsão do feto, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Muito provavelmente é algo relacionado ao canal a uma obstrução no canal, porque se a contração é forte, persistente, intensa, esse feto não está se movimentando por algum motivo. Ou ele está mal posicionado, ou tem um estreitamento do canal pélvico, ou tem alguma outra coisa que a gente precisa identificar. E uma outra indicação, existem diversas, tá, gente? Eu trouxe as mais comuns, mas uma outra indicação de que o parto está distóxico é a presença de secreções não
esperadas, né? O líquido amniótico ele é transparente, levemente amarelado, mas ele é transparente, translúcido. Então, é isso que se espera. Quando você tem secreção purulenta, quando você tem secreção hemorrágica, ou quando você tem uma secreção esverdeada intensa, com ausência de expulsão do feto, isso é uma indicação de um problema. Purulenta, porque provavelmente houve uma contaminação, você pode ter morte fetal, fetos enfisematose e tal. Hemorrágica pode ser porque ou o paciente tem uma doença pré-existente, uma coagulopatia, ou ele descolou a placenta e não está conseguindo parar de sangrar. E esverdeada, principalmente pela liberação da uteroverdina, que é uma secreção que é produzida normalmente pela placenta, mas se você tem a expulsão dessa uteroverdina sem a expulsão do feto, é sinal que a placenta descolou e que o feto não foi expulso, portanto, ele está em hipóxia. Ok? Muito bem. Aqui é um ponto importantíssimo, tá? A gente precisa saber avaliar a estática fetal. Como ele está se apresentando, né? Eu não posso falar apresentação porque a apresentação é uma coisa, não posso falar como ele está posicionado porque é outra coisa, mas qual que é a estática fetal? Como que ele está dentro do canal pélvico no trajeto para ser expulso, né? Então, a gente fala de apresentação. O que que é a apresentação? A apresentação é como ele está se apresentando em relação ao canal pélvico. Então, ele pode vir cranial ou ele pode vir apresentação pélvica, né? Aqui em cima, nessas duas imagens de cima, a gente está vendo a apresentação cranial normal, com as patinhas para frente, e a apresentação pélvica também normal, com as patinhas, os posteriores projetados para dentro do canal pélvico, tá? Essa daqui, tanto a apresentação cranial como a apresentação pélvica, elas são normais, tá? Cerca de 60% dos pacientes, dos filhotes caninos e felinos, eles nascem por apresentação pélvica e 40% deles nascem por apresentação, 60% nascem por apresentação cranial e 40% nascem com apresentação pélvica. Isso não é um problema, isso é natural e é fisiológico, ok? A posição. O que é a posição? A posição é a posição do feto em relação à mãe. Então, ele pode estar longitudinal, ou seja, a linha do corpo do feto está alinhada com a linha do corpo da mãe, ou ele pode ter uma posição transversal, ou seja, a linha do corpo do feto está perpendicular à linha do corpo da mãe. E a posição transversal, ela é um indicativo, ela é uma predisposição ao parto distóxico, né? Por motivos óbvios. O feto transversal, ele tem mais dificuldade de se insinuar pelo canal pélvico. E a atitude. O que é a atitude? A atitude é a posição que a cabeça e as patinhas estão em relação ao corpo do feto. Então, ele pode ter uma apresentação cranial, como está ali em cima, né? 60% ali, ó, aquela imagenzinha essa aqui do cursor, ó. Apresentação cranial, uma posição longitudinal, mas ele tem uma atitude com a cabeça fletida, né? A cabeça pode estar fletida para lateral, ela pode estar fletida ventral, e ele pode ter também a flexão dos membros, sejam os anteriores, sejam os posteriores. Então, é muito importante que a gente consiga, de certa forma, pelo toque vaginal, pela palpação abdominal, tentar identificar o posicionamento dos fetos para poder dizer se esse feto está ou não numa estática que pode induzir a distocia, né? E pode aumentar o diâmetro do feto e dificultar a passagem. Ok? Então, visto que a gente identificou um pouquinho quais são as principais causas do parto distóxico e que a gente aprendeu como é que a gente identifica uma estática fetal, a gente precisa fazer o diagnóstico de um parto distóxico. A gente precisa entender, o paciente chegou, está ali na sua frente, né? Ofegante, o tutor está preocupado, olhando para sua cara, você está ali olhando para o cachorro ou para o gato. Tá, e agora, né? O que que eu tenho que fazer? Eu preciso identificar se esse é um parto normal, é um parto eutóxico ou um parto distóxico. Então, quanto mais rápido a gente consegue fazer esse diagnóstico,
maiores as chances da gente começar precocemente o tratamento, maiores as chances da gente salvar os filhotes e evitar uma cesariana na mãe, tá? Lembra que a gente comentou alguns slides atrás que 70% das causas de distocia são contrações ineficazes. E 75, mais de 75% das causas de distocia estão relacionadas às distocias maternas. Então, quando chega um paciente para a gente em trabalho de parto, e eu quero identificar se é um parto eutóxico ou distóxico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer aquelas perguntas ou fazer uma abordagem do paciente para matar aquelas principais causas de distocia, né? Ou as manifestações da distocia. E a segunda é ter em mente quais são as causas mais prováveis. Eu não vou ficar pensando que o paciente tem uma torção de útero, que ele tem um estreitamento de canal pélvico, porque são condições mais raras, né? Menos usuais. A gente tem que pensar se o paciente está contraindo, né? Se a posição do feto está adequada. Se eu conseguir identificar uma falha de contração de útero, né? E se eu conseguir identificar uma falha de estática fetal, eu já matei mais de 85% das causas de distocia, né? Então, eu já acertei mais de 4/5 das causas de distocia, eu já salvei 4/5 dos meus pacientes, né? Vamos pensar assim. Então, o paciente chegou, está olhando para você, o tutor está ansioso, você está olhando para ele, muito bem, o que que eu faço? Né? Eu preciso identificar o que está acontecendo. E rápido, né? Eu não posso esperar 1, 2, 3, 4 horas para começar um tratamento ou para identificar o que está acontecendo. Muito bem. A primeira coisa que a gente deve fazer, gente, se a gente está com um paciente em trabalho de parto, primeira coisa, é avaliar a quantidade, a força e a qualidade da contração. Está contraindo? Qual é a frequência, qual é a intensidade, né? Para a gente já saber se a gente, só com essa observação e essas perguntas, a gente já está abordando lá os 70% das causas de distocia materna. Muito bem. Outra coisa muito importante da gente fazer o toque vaginal, né? Pode ser com 1 ou 2 dedos, obviamente, dependendo do tamanho do paciente, mas fazer o toque vaginal. Com o toque vaginal, a gente já vai saber se tem tônus, né? Porque o útero, ele pode estar, o útero e a vagina podem estar relaxados, ou seja, já não tem tônus. Ou ele pode já ainda ter tônus. Fez o toque, tem tônus, está apertando o seu dedo, tem tônus ainda. Testa o reflexo de Ferguson. O que que é o reflexo de Ferguson? O reflexo de Ferguson é um estímulo mecânico, né? Quando a gente faz o toque na vaginal, faz a introdução digital, esse estímulo mecânico vai fazer a liberação da ocitocina e ele vai contrair na mesma hora que você está fazendo o toque. Então, o reflexo de Ferguson, e dependendo da intensidade do reflexo, a gente já vai saber se ele tem tônus ou não tem, e a qualidade do tônus, né? A qualidade da contração. Então, toque vaginal, avalia a presença do reflexo de Ferguson. Faz uma palpação abdominal para tentar entender o volume desse útero, se tem muitos fetos. Algumas vezes você consegue palpar os fetos quando eles são muito grandes. Se é um feto único, né? O paciente está lá, sem contração, já está com 62 dias de gestação, sem contração. Você palpou, é um feto único? Poxa, pode ser síndrome do feto único. Ele pode não ter estimulado o trabalho de parto porque não liberou cortisol. Vamos induzir o trabalho de parto, né? Então, número e tamanho dos fetos. A saúde materna. Essa fêmea, ela está saudável, ela estava saudável, ela não tem uma doença, não tem uma hemoparasitose, ela não é uma doença, uma fêmea que tem diabetes, enfim, vamos entender o que está acontecendo com essa fêmea, se ela já não tinha uma condição predisponente, uma condição é, pregressa que possa causar uma diminuição ou uma dificuldade no parto. Fizemos isso, a gente já tem uma série de informações bastante úteis, né? Eu já sei se ela tem ou não tem contração, a qualidade da contração, a força da contração, o nível de distensão abdominal. Eu já palpei, já sei se ela tem muito feto ou pouco feto. A gente já viu a temperatura para saber se ela está mesmo, né? Se a temperatura caiu porque ela está mesmo na fase de trabalho de parto ou não.
Eu já consigo ver se tem secreção ou se não tem, que cor que é a secreção. Fiz o toque vaginal, já consigo ver se tem tônus, se não tem tônus. Se tem tônus, tem reflexo de Ferguson também ou não tem. Eu já tenho como estimar o número ou o tamanho dos filhotes, porque eu sei pelo volume que tem ali naquele abdômen, se tem pouco ou se tem muito, né? E aí a gente pode ir para os exames de imagem que vão nos ajudar, né? A gente pode fazer um raio-x, lembrar de sempre que possível fazer o raio-x na lateral e na ventrodorsal, porque a gente precisa da tridimensionalidade para conseguir entender quantos fetos tem, não, mas o posicionamento desses fetos. Deixa eu só botar o carregador na meu computador aqui, que agora aparece aqui agora. Acho que foi. Muito bem. Então, o raio-x é importante a gente fazer em duas projeções, principalmente para a gente ver a tridimensionalidade e conseguir entender a posição, principalmente a posição do primeiro feto, tá? A posição do primeiro feto é muito importante. Se o paciente está distóxico por um quadro obstrutivo, a gente precisa entender a posição do primeiro feto. E o ultrassom? O ultrassom vai dizer para a gente também algumas informações muito importantes. A primeira, viabilidade fetal. Esses fetos têm batimento cardíaco, eles estão vivos ou estão mortos? Né? Isso já é um divisor de águas dentro da nossa cabeça de como que a gente vai proceder. Segundo, sofrimento fetal. Como é que eu avalio o sofrimento fetal? Principalmente pela frequência cardíaca. Então, já está mais ou menos definido que frequência cardíaca de fetos abaixo de 180, 160 já mostram sofrimento fetal. A gente fez de um feto está com 160, os outros são todos normais. Ele está em sofrimento fetal. Pode ser que sim, pode ser que não, porque o feto pode ter uma transição pontual de frequência cardíaca, mas o importante é a gente avaliar essa frequência por alguns minutos. Então, faz ultrassom, esse fetinho aqui está em sofrimento, tudo bem. Espera uns 5 minutinhos, faz de novo. Frequência voltou ao normal? Não, continua baixo. Ok. Outro ponto importante perguntar: é um feto que está em sofrimento ou são vários? Né? Porque às vezes você tem a estática fetal do primeiro feto comprometendo o parto, e esse feto está sendo pressionado, esse feto já teve o descolamento da placenta, esse feto já está em hipóxia e ele está em sofrimento, mas os outros não. Né? Então, se a gente conseguir posicionar esse feto para auxiliar ele auxiliar a fêmea na expulsão desse feto, os outros provavelmente devam vir num parto eutóxico na sequência. Né? Agora, se todos os fetos já estão em sofrimento, a gente já fala, opa, eu não vou ter tempo para posicionar o primeiro, para induzir o trabalho de parto, para fazer a ocitocina, para ser o útero contrair, porque estão todos os fetos em sofrimento. Se eu começar a contrair esse útero, até o último sair, essa placenta já descolou e eles vão sofrer, a gente vai perder esses fetos. Então, são informações muito importantes para a tomada de decisão, tá? Outro ponto importante que o ultrassom traz é a motilidade intestinal dos fetos. Os fetos a termo, eles têm que ter peristaltismo intestinal, ok? Agora, o excesso de peristaltismo também pode mostrar ou evidenciar sofrimento fetal, tá? Então, exame clínico fundamental, básico, né? O exame clínico sobrevive sem os outros exames. Os outros exames não sobrevivem sem o exame clínico. Então, um exame clínico bastante importante, todas essas informações. Raio-x e ultrassom, se possível, né? Eu não tenho os dois, eu só tenho um. Faz ultrassom, né? Porque você, com o toque, você pode tentar identificar o posicionamento do primeiro feto. Mas você, com o toque, não consegue ver frequência cardíaca e não consegue ver peristaltismo, dos fetinhos. Então, o ultrassom acaba sendo mais importante. E os exames laboratoriais, né? Que são os exames laboratoriais? Bom, cara, se a gente conseguir glicemia, lactato, se a gente conseguir hematócrito, se a gente conseguir nível de cálcio, né? Cálcio sérico, legal. Se não conseguir, ok, a gente vai manejando. Mas são informações importantes para a gente ter. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não.
Ótimo. Muito bom. Se tiverem, fiquem à vontade, tá bom? Levanta a mão aí, a gente vai conversando. Ok. A gente identificou a distocia, né? Eu já sei o que é um parto eutóxico, eu sei o que é um parto distóxico, eu consigo identificar que o paciente está em distocia. Muito bem, o que que a gente precisa fazer? O que que a gente tem à disposição no ambulatório para que a gente possa fazer o manejo desse parto distóxico para conseguir auxiliar a fêmea, tá? Então, a primeira coisa, a primeira de todas, é lubrificante, tá? Então, quando você faz o toque, se já houve a ruptura da bolsa e o líquido amniótico já extravasou, o feto ele é peludo, né? O pelo ele acaba causando um pouco de resistência de atrito com a mucosa do útero e a mucosa da vagina. Então, se esse feto já secou, se esse líquido amniótico já foi embora, o uso de lubrificantes vai ajudar a facilitar a retirada desse feto. Então, lubrificantes é um ponto importantíssimo da gente, é um dos principais é, é, adjuvantes ali que a gente usa no manejo do parto distóxico, tá? É lubrificante e ocitocina, que eu vou falar já já. Muito bem. Identificação e correção do posicionamento fetal. Então, é muito importante. A gente já entendeu o que é o posicionamento fetal, né? Se ele está de frente, se ele está de trás, de costas, se ele está transversal, se ele está longitudinal e qual que é o posicionamento das patinhas. Bom, a gente sabe que o posicionamento ideal para que o fetinho seja expulso com qualidade é ou cranial ou pélvico, com as patinhas posteriores ou anteriores apontadas, direcionadas ao canal pélvico, tá? Se ele tiver rotação de cabeça, se ele tiver rotação de braço com o ombro, né, projetado, se ele tiver com flexão de quadril, entrando de posicionamento pélvico, mas com o quadril projetado para frente, ele vai aumentar o diâmetro dele, vai ter dificuldade de passar pelo canal pélvico. Então, sabendo que essas alterações são prejudiciais à correta expulsão do feto, é muito importante que com o toque digital, né, a gente consiga identificar o posicionamento do feto. Então, eu consigo ver se ele está cranial ou pélvico, eu consigo ver as patinhas, se a patinha está projetada ou não está. Eu consigo, em algumas situações, identificar se há rotação de cabeça. E aí eu vou ver o que que eu consigo fazer para reposicionar esse feto. Às vezes ele já está projetado no canal mole, mas ele não passa, porque ele está mal posicionado. Então, em algumas situações, a gente pode tentar colocar o fetinho para dentro de volta, empurrar ele um pouco para dentro para acertar o posicionamento, a estática. Em algumas situações, a gente não consegue retornar ele para dentro do canal pélvico, mas a gente consegue manusear, manipular esse paciente para adequar o posicionamento. Muito bem, eu trouxe aqui alguns exemplos. No fim, esse trabalho aqui, aliás, gente, é um trabalho pequenininho, um trabalho de 5, 6 páginas, que dá uma geral bastante interessante sobre as distocias. Foi escrito, inclusive, por uma menina da minha turma, que hoje é professora da reprodução lá da USP, Camila Vanucci. Eu deixei a referência dele no final dessa apresentação. Eu acho que vale a leitura, tá? E boa parte dessas ilustrações que eu trouxe aqui foram retiradas desse trabalho. Então, o que essas ilustrações estão mostrando? Que é importante a identificação correta do posicionamento fetal. Vocês estão olhando aqui no B1 e no B2, ó. No B1 ele tá com posicionamento cranial e no B2 ele está pélvico. Só que ele está ventral. Ele está com a barriguinha para cima. A barriguinha dele está em contato com a coluna, com o sacro da fêmea, da mãe. Vocês lembram que para fazer a projeção adequada e a expulsão do feto, o feto, quando ele está passando pelo sacro, né, pelo pubis, ele, ele vem sagital ao eixo da mãe. Quando ele passa pelo pubis, ele aponta para baixo, em direção
calcanhar da mãe, né? Então, ele precisa fazer essa curvatura para conseguir ser exposto. Inclusive, quando a gente está manuseando o feto, a gente vai tracionar o feto, e é um erro que eu já vi muito ser cometido, as pessoas tendem a tracionar o feto no mesmo sentido da coluna vertebral da mãe, tá? E isso não pode. Quando a gente consegue tracionar, fixar o feto e vai tracionar o feto, a gente traciona o feto sempre para baixo, em direção ao tornozelo da mãe, tá? Agora, quando ele tem esse posicionamento ventral, que a barriguinha está em contato com o sacro, ele não consegue fazer essa curvatura. A coluna do feto não permite que ele faça essa curvatura. Então, nessas situações, se tem uma distocia fetal, né, por erro de estática dessa magnitude, a gente precisa reposicionar esse feto. Então, a gente lubrifica bem o canal pélvico e tenta rotacionar ele, né, colocá-lo num posicionamento dorsal, para que ele possa, para que a coluna dele permita fazer essa curvatura e seja tracionado em direção ao tornozelo da mãe. Tá? Aqui a C é um feto que estava em posicionamento cranial, só que ele tinha rotação lateral da cabeça. Quando isso acontece, você aumenta muito o diâmetro do feto aqui, ó. E aí esse diâmetro pode ficar incompatível com o canal pélvico, tá? Nessas situações também a gente pode dar uma leve empurrada no feto pelas escápulas, né? Para tentar tracionar a cabecinha dele para colocá-lo numa posição anatômica, né? Aqui no D2, olha só, é uma retroflexão da cabeça, né, em direção ventral. Esse posicionamento aqui é muito difícil de reverter e ele está relacionado, na maioria das vezes, com morte fetal. Então, o feto morreu, aí ele perde o tônus cervical, né? Porque quando ele está sendo contraído entrando no canal pélvico, ele tem tônus. Aí ele contrai o pescocinho para que ele entre na posição. Quando ele está muito fraquinho, ou quando ele já morreu e está sendo, tá sendo comprimido no canal pélvico, por ele perder o tônus cervical, porque ele já não está desvitado, está morto, ele não consegue fazer o posicionamento da cabeça. Aí ele entra com a cabecinha retrofletida e aí ele não passa. Tá? Aqui na D1, essa imagem ela está mostrando, se vocês repararem esse fetinho que eu estou aqui circulando com o cursor, é um fetinho que é o feto que é o primeiro feto, é o feto que está no canal e ele está com a cabeça fletida lateralmente, tá vendo? E esse feto aqui, se a gente não fizer a correção, e como ele está muito longe do canal pélvico, vai ser muito difícil fazer a correção digital, esse feto aqui não vai permitir que os outros fetos nasçam, né? Porque ele está obliterando aqui o canal. Então, nesse caso aqui, seria um caso de indicação de cesárea, porque a gente não tem como corrigir essa distocia fetal aqui, ok? Esse primeiro aqui essa foto A aqui é uma torção de útero. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de pegar uma torção de útero, mas na torção de útero também ela vira uma distocia, né? Normalmente isso acontece quando é um feto único ou é uma gestação unicornual, então você tem um corno uterino bastante dilatado, porque tem a presença da gestação, né, das vesículas gestacionais dos fetos, e o outro corno não. E aí você pode ter uma movimentação do corno gestante sobre o corno não gestante e você ter a rotação. E aí, quando você tem a torção de útero, ela é uma causa de distocia e é muito difícil diagnosticar. Tanto a torção de útero como a ruptura de útero são muito difíceis de diagnosticar. E você pode ser induzido a que o paciente tem, e ele tem mesmo uma inércia uterina, né? E você começa a tratar com ocitocina para aumentar a contratilidade uterina e não resolve, né? Se for uma ruptura de útero, vai piorar, porque o útero ainda contrai com a ação da ocitocina. Eu tenho uma foto de um caso que eu operei mais para frente, vou mostrar para vocês. E quando é uma torção de útero, esse útero não vai contrair, você vai fazer ocitocina, não contrai, porque esse útero está morto, né? Não tem receptor, não tem circulação, ele está isquêmico. Então, você vai fazer ocitocina, ele não contrai, esses fetos já vão estar sem viabilidade pelo ultrassom, então você consegue suspeitar de uma torção de útero com mais facilidade do que de uma rotação, de uma ruptura de útero, tá? Muito bem, a gente está falando do tratamento, né? Então, um dos tratamentos aqui
Primeiro é lubrificante, a gente precisa lubrificar o canal para facilitar a retirada da passagem do feto. O outro tratamento ambulatorial é a identificação e correção do posicionamento fetal, que a gente falou, né? Identificar e posicionar. O terceiro tratamento ambulatorial é a ocitocina, tá? Então, se a gente lembrar que 70% das causas de distocia são por inércia uterina, o que que a gente faz na inércia uterina? A gente dá ocitocina porque ela vai estimular os receptores do útero a voltar a ter contratilidade, tá? Lembrar que a ocitocina ela tem que ser usada nas doses recomendadas, de 0,1 a 5 unidades por paciente, a depender do tamanho, intramuscular ou subcutâneo. Então, tudo isso está escrito, não precisa anotar. Mas você tem que tomar cuidado para não fazer muita ocitocina, porque quando você começa a fazer ocitocina demais, ela pode estimular a contratilidade tônica do útero, ou seja, é aquela contração é, não fisiológica, é uma contração em bloco, né? O útero ele precisa contrair fisiologicamente, como se fosse um movimento peristáltico em direção ao canal pélvico, né? Se você faz ocitocina demais, você pode estimular a contração em bloco do útero. Isso não vai ajudar a expulsão dos fetos e essa contração pode facilitar o descolamento da placenta, tá? Ou a diminuição de irrigação da placenta, porque os vasos estão muito comprimidos ali pela musculatura uterina. Mas a ocitocina, ela é o principal fármaco utilizado no tratamento das distocias. Por quê? Porque a maioria é materna e a grande maioria é por atonia uterina, tá? Então a gente usa a ocitocina com bastante frequência. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito importante. Você não pode usar a ocitocina se você tiver suspeita de obstrução, né? Você precisa ter o canal do parto dilatado, ou seja, você tem que ter a cérvix aberta e o canal do parto dilatado. E você não pode ter quadro obstrutivo. Quadro obstrutivo pode ser uma torção de útero, pode ser uma ruptura uterina, pode ser uma estática fetal não anatômica, pode ser uma diminuição do canal pélvico, né? Ou uma incongruência materno-fetal, né? Também, qualquer uma dessas situações são situações que caracterizam uma obstrução à passagem do feto. Nessas situações, você não faz ocitocina. A grande vantagem é que a maioria delas elas são diagnosticáveis com um bom manejo clínico, com um ultrassom e com uma abordagem ambulatorial do paciente. Você consegue eliminar a grande maioria das causas de obstrução só pela avaliação do paciente, tá? Então, de novo, a ocitocina ela vai ser útil em 70% daqueles pacientes que têm distocia. E é muito importante que a gente consiga entender qual que é a condição desse útero, né? Se é um útero que você palpa, ele tem tônus, ele tem reflexo de Ferguson ainda, é um útero que vai responder melhor à ocitocina, né? Na situação B ali, quando você faz a palpação e o útero ele cede à pressão digital, esse é um útero flácido. Você não vai deixar de fazer ocitocina, óbvio, mas você já pode imaginar que talvez essa ocitocina tenha menos efeito, ou você precisa aumentar um pouco a dose, ou você precisa fazer com mais frequência, para que esse útero responda, porque ele pode ter já uma exaustão de receptores de ocitocina. E se lembrando que se o paciente está em estresse há muito tempo, a adrenalina ela entra no receptor de ocitocina e impede a ação da ocitocina. Então, também, se for um trabalho de parto que já está há muito tempo, o cachorro está super estressado, está 5, 6 horas ali com dor e tal, e o útero está flácido, faz a ocitocina. Não tem nenhuma outra causa, né, obstrutiva, tarará. O útero está flácido, você pode fazer a ocitocina, mas você já espera que a resposta vai ser um pouco menor. Ok? E aqui eu trouxe um exemplo, né, de um paciente que estava, olha só, ele estava sem contração. Isso aqui é um exame igual que se faz em mulher, né, de toco, que você avalia a contratilidade uterina. Então, você tem aqui um período
de inércia uterina com baixa contratilidade e contratilidade débil, né, com pouca força. Aí faz a ocitocina. Depois de um determinado período, eu não sei quanto aqui, mas deve ter sido entre 5 e 20 minutos, porque é mais ou menos o tempo de ação da ocitocina, você começa a ter contrações fisiológicas, olha só, aumentou a intensidade, aumentou a força, eles são cíclicos, né? Até você ter a expulsão do feto, que aconteceu aqui nesse ponto. Lembrar que a ocitocina tem uma ação bastante curta, ela tem ela tem uma latência curta, ou seja, ela começa a fazer efeito muito rápido, mas ela tem uma duração também curta, né? Então, ela faz um efeito rápido e ela dura pouco. Então, você tem que ir avaliando, você avalia se houve contração, a intensidade da contração. Cessou a contração, provavelmente a sua ocitocina parou de fazer efeito, você pode aplicar de novo, ok? Muito bem. Falamos dos lubrificantes, falamos da identificação e correção do posicionamento fetal, falamos da ocitocina, falar um pouquinho do que mais a gente tem para fazer de medicamento, tá? Ocitocina é o principal, tá, gente? É a medicação que ainda, apesar de ser antiga, de ser velha, de ser barata, é a que a gente mais usa, porque é realmente a que melhor corrige as alterações mais frequentes de distocia, tá? Então, aqui a dose é de 0,1 a 5 unidades por paciente, preferencialmente intramuscular ou subcutâneo, né? E essa variação aqui é desde uma raça pequenininha até uma raça gigante. Então, se for aqueles pacientes pequenininhos, de 0,1 a 0,5. Se for um paciente médio, de 1 a 2 unidades. 5 unidades é para aquele paciente já bem grande. Normalmente é aquele paciente que tem 15, 16 filhotes, já nasceram 10, 12 e o útero entrou em exaustão, né? Aí a gente faz a ocitocina para dar. E lembrar, tá, gente? O útero é um músculo, tá? Se eu pegar vocês aqui e falar, meu, vai correr uma maratona. Nos últimos 10 quilômetros, tá todo mundo morto, cansado, congelado, né? Então, com o útero não é diferente. O útero está em trabalho de parto há muito tempo, ele consome cálcio, ele consome glicose, então a gente precisa repor, né? Então, é importante naquele trabalho de parto longo, naquelas fêmeas que têm superfetação, no número muito grande de filhotes, fêmeas de grande porte, a gente suplementar ocitocina, se ele tiver já com uma atonia uterina ou uma inércia, e gluconato de cálcio, tá? Na maioria das vezes associado à glicose, porque você também tem uma queda dos níveis séricos de cálcio. O cálcio, vocês sabem que ele é utilizado na contração muscular. Então, quando você tem queda dos níveis séricos de cálcio, com o gluconato de cálcio, você consegue repor esses níveis e voltar a ter contratilidade ou possibilidade de contração, tá? Então, prostaglandina pode ser usada para induzir o parto. A gente usa muito pouco, tá, gente? Prostaglandina eu trouxe aqui mais porque tem trabalhos, tá? Mas a gente usa muito pouco. Antibióticos, né? Esses pacientes não especificamente para o parto distóxico, mas como no parto distóxico há muita manipulação, a cérvix está aberta, a gente está manipulando, né? Existe a possibilidade de ter uma ascensão bacteriana ali, porque a cérvix está aberta e a gente está botando a mão e está passando gel e está lubrificando. Então, é importante a gente pensar no uso de antibióticos, tá? Não necessariamente fazer, mas pensar na possibilidade. Tudo que a gente for fazer de medicamento para a mãe, lembrar que isso vai para os fetos na amamentação, né? Mais ou menos, mas vai. Então, sempre pensar com bastante parcimônia no uso desses medicamentos né, de longo prazo. E os agentes tocolíticos, eles são relatados nesse trabalho que eu citei para vocês. Fala muito bem deles, eles já são liberados na Europa e nos Estados Unidos, e eles são usados para relaxar a musculatura uterina naqueles casos onde você quer induzir o trabalho de parto, né? Ou em algumas situações específicas onde você quer fazer a manipulação do feto e o útero está contraindo. Mas ele causa o relaxamento da musculatura uterina, mas ele não impede a contração
é estimulada pela ocitocina. Então, o útero fica um pouco mais relaxado, você consegue manipular o feto, às vezes ajuda a abrir a cervix, né? Mas o útero continua responsivo ao estímulo pela ocitocina, tá? Corticoide também pode ser usado em algumas situações, então, naquelas gestações muito longas que não entram em trabalho de parto, né? O corticoide ele pode induzir o trabalho de parto. Lembra que eu falei que o cortisol do feto estimula, né? Então você pode fazer o corticoide e lembrar também que o corticoide ele é um estímulo à produção do surfactante pelo feto. E o surfactante é uma substância que ela é produzida no pneumócito do alvéolo fetal e é uma substância que ela é hidrofóbica, ela elimina a água, né? Ela permite que o alvéolo consiga se abrir. Então, quando você vai fazer uma cesárea, quando um trabalho de um paciente que está num trabalho de parto que você não sabe muito bem quando que foi a data de fecundação, você não sabe se os fetos estão a termo ou não, o uso do corticoide pode ajudar a maturação desse alvéolo aí. Tá? Então, aqui eu trouxe só um exemplo. Esse caso a gente operou há bastante tempo já, né? Um caso que, olha só que louco, né? Houve uma ruptura uterina, o feto estava transversal, né? Transversal aqui ao corpo do útero, e com as contrações uterinas, o útero rompeu dos dois lados, tá? Esse paciente, ele foi para cesárea, obviamente, e aí a gente identificou, você vê que ele já estava desvitalizado, o paciente já estava em trabalho de parto há bastante tempo, né? E quando chegou para a gente, já foi identificado o problema e a gente já foi para cesárea. Mas se é um paciente que a gente não identificou, a gente pode ficar ali no tratamento clínico e só forçando mais a contração de útero e os fetos que eventualmente ainda estejam viáveis vão ficar pressionando esse fetinho aqui e vão perder vitalidade também, tá? Muito bom. Eu espero que vocês estejam acompanhando bem, eu espero que essa conversa nossa esteja sendo útil. Mas a gente, de uma forma geral, entendeu o que é um parto eutóxico, entendeu o que é um parto distóxico, quais são as principais causas do parto distóxico, como reconhecer um parto distóxico, né? Como tratar um parto distóxico. Então, basicamente, lubrificação, posicionamento dos fetos, estímulo à contratilidade uterina, e avaliação frequente para ver se há algum problema físico que a gente não consiga resolver medicamentoso ou por manipulação para que haja indicação da cesárea. Mas antes da gente pensar na cesárea, existe uma opção cirúrgica mais simples, mais segura para a mãe e para os fetos, que é a episiotomia. Né? O que é a episiotomia? A episiotomia é uma cirurgia, inclusive, muito feita em humanos, e cães a gente não faz tanto, mas é muito feito em humanos. Mas qual que é a ideia da episiotomia? A episiotomia, ela permite um aumento do canal mole do parto, né? Dessa região do períneo aqui, acima do púbis, né? Quando você tem um feto muito grande, um feto que pode estar em anasarca, ou seja, ele está edemaciado, tem edema generalizado, né? Ou um feto que tem enfisematoso, ou um feto de grande tamanho, né, um feto único, um feto de fêmea que é diabética, né, essas fêmeas diabéticas tendem a ter gestações com menor número de fetos e eles são muito maiores, porque a hiperglicemia da mãe causa um excesso de nutrição do feto, e o feto fica muito grande. Então, nesses casos, às vezes o paciente até passa pelo canal pélvico ali, no canal duro, mas quando ele chega no canal mole, ele pode não conseguir passar, não há dilatação suficiente da vulva, né, para que do terço final da vagina para o feto passar. Então, a episiotomia é um pequeno corte que a gente faz, né, é, dorsal à incisura da vagina em direção ao esfíncter anal, tá? Essa incisão
ela permite um aumento substancial do canal mole do parto, né? E esses fetos que estão eventualmente mal posicionados ou que estão muito grandes ali presos nessa região, a gente consegue tracioná-los só fazendo episiotomia, né? É uma anestesia local, é uma sutura ali só com anestesia local, não preciso anestesiar a mãe e pouco risco para a mãe e pouco risco para o feto, tá? Então, a episiotomia é uma opção, particularmente nesses casos, né? O último feto muito grande, né? Mãe diabética, ou fetos que estão em anasar com enfisematose que não passam por ali, a gente pode fazer. E a última opção, que é a menos desejada, né? Como eu sempre falo isso, gente, eu sou cirurgião, eu, eu ganho dinheiro operando, né? Mas a gente tem obrigação de só operar o que realmente tem indicação, né? Então, a gente evita ao máximo a cesariana. É óbvio, quando ela tem indicação, ela tem que ser feita rápido, ela tem que ser feita, tem que ser decidida e realizada com brevidade. Mas a cesariana, assim como nas mulheres, né, a cesariana é um procedimento cirúrgico e que põe em risco a mãe e os fetos, tá? Ah, qual que é o risco? Hoje em dia é pequeno, ainda bem, né? A gente desenvolveu muito a veterinária, anestesia e tudo mais, mas ainda assim é um risco, tá? Principalmente para os fetos, né? Porque na mulher, você faz a epidural, você faz a hack, e a mulher tem consciência, ela fica quietinha lá na mesa de cirurgia, né? Agora, a fêmea canina ou a fêmea felina, por melhor que seja a epidural, mesmo que você faça a hack, ela não entende que ela tem que ficar quieta, ela fica se mexendo. E aí você tem que minimamente fazer uma sedação forte, porque ela ainda tem que ficar de barriguinha para cima, né? Esses fetinhos, quando eles nascem, eles começam a miar, ou latir, ou fazer aquele barulhinho de feto que é no seu nome. E aí, se ela tiver minimamente consciente, ela vai ouvir, ela vai se agitar. Então, a gente precisa deprimir a fêmea, mesmo com uma boa epidural. Então, isso aumenta o risco da fêmea e aumenta também o risco dos filhotes, tá? Muito bem. E a cesárea? Quando é que a gente indica a cesárea, né? Então, a primeira indicação é quando você tem uma estática fetal impossível de ser corrigida manualmente. Então, o feto está mal posicionado, tá transversal, ou ele está com retroflexão de cabeça, enfim. Você não consegue corrigir digitalmente aquele raio-x que eu mostrei para vocês, que a gente vê que a posição dele ele tá mal posicionado, retroflexão de cabeça, e nem no canal pélvico ele está ainda. Então, não tem como corrigir. Então, correção da estática fetal é impossível. Quando a gente está fazendo ocitocina e ela não resulta em contrações produtivas, ou seja, contraiu, mas não é uma contração forte, não é uma contração produtiva, não é uma contração que vai ter resultado. Quando você tem sofrimento fetal, mesmo com contrações adequadas, ou seja, eu fiz a ocitocina, ou o paciente tem contração boa, está contraindo, o feto entrou em sofrimento fetal e não evolui. Não sei por quê, né? Eu não sei por quê. Está contraindo bem, eu não preciso reforçar nada. E o feto entrou em sofrimento, vamos para cesárea. Desproporção feto-pélvica, ou seja, se a cabeça ou o diâmetro do feto é incongruente com o diâmetro do canal pélvico, cesárea, não tem jeito, ele não vai passar, não espere, não force, porque não vai adiantar. Síndrome do feto único, né? Eu comentei com vocês brevemente, mas nos fetos únicos, a tendência do feto único é ser de um tamanho bem maior do que a média para aquela raça, é, para aquele tamanho de fêmea, né? De matriz. Então, a síndrome do feto único tende, não é que vai acontecer, tá, gente? Se for um pincher, por exemplo, pode ser que nasça, se for um maltês, um vira-latinha, mas quando você tem um feto único, você tem uma tendência a um aumento importante do tamanho do feto. E pode haver uma dificuldade de, 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 de passagem pelo canal pélvico, tá? Uma outra coisa que também pode acontecer, ou no feto único, ou nos fetos muito grandes, é que com a contração, o primeiro feto que vai se insinuar,
Se ele for muito grande, quando ele imagina que é um feto muito grande passando por um tubo pequeno, quando ele começa a entrar na região ali da cervix, ele não faz a curva para entrar na cervix. A contração desse corno uterino pode empurrar esse feto para dentro do outro corno. E aí ele fica atravessado entre os cornos. Isso normalmente acontece nos fetos muito grandes, justamente por isso, porque o útero vai contraindo e ele não consegue direcionar o feto para fazer tomar a direção, né, o caminho da pelve. Então ele acaba entrando no outro corno e aí ele acaba ficando atravessado e aí ele impede a evolução de dos outros fetos dos dois cornos uterinos. Então, nesses casos também cirurgia. E naqueles casos que você tem torção ou ruptura uterina, né? Se você conseguiu identificar a torção é mais fácil, a ruptura é mais difícil, né? Mas se você conseguiu identificar torção ou ruptura, você não vai fazer o manejo clínico, você não vai fazer o citocínio e você tem que entrar em cirurgia, tá? Então, não é que a gente é contra a cirurgia, a gente só reforça que ela precisa, pelos riscos que ela tem, à mãe, aos fetos, aos filhotes. O trabalho, né, o risco pós-operatório também, porque não é só o risco da cirurgia, mas é o risco do pós-operatório. A fêmea faz epidural, ela pode deitar em cima dos filhotes, ela vai ter um corte na barriguinha, ela vai ter que tomar antibiótico e pode afetar os fetos. Ela pode ser que ela tenha uma infecção e a gente tenha que suspender a lactação. Tem uma série de, né, ela pode ter uma alteração no comportamento materno, né? Então, todas essas condições que são secundárias à cesariana, a gente tenta evitar também. Mas a cesárea tem indicação, e quando ela tem indicação, ela precisa ser feita com prontidão, com rapidez, tem que ser bem indicada e bem realizada. Alguns cuidados importantes são preparação pré-cirúrgica, tá? Estabilização da mãe, lembrar, é uma cirurgia, tem que entrar rápido, tem que ser eficiente, não pode perder tempo, mas também a gente tem que tomar os cuidados mínimos, né? Então, estabilização da mãe, ela está hidratada, o potássio, o cálcio estão normais, está respirando bem. Outra coisa que, só um parênteses aqui, outras causas de distocia que eu não comentei, que são mais raras, mas a gente vai ficando velho, a gente já vai vendo de tudo, né? Então, assim, a principal força, a principal responsável pela motilidade dos fetos e a expulsão dos fetos é a contração uterina, isso é sabido. A segunda força que auxilia sobremaneira a contração uterina na expulsão dos fetos é a contração abdominal, tá? Então, pacientes que têm qualquer dificuldade de contração abdominal podem ter distocia e podem ter complicações no parto, inclusive complicações que não são corrigidas com manejo clínico. Por exemplo, ruptura diafragmática. O paciente pode ter uma ruptura diafragmática e não vai conseguir fazer a contração abdominal adequadamente e pode ter uma distocia. Paciente que tem uma hérnia inguinal ou uma hérnia perineal importante, né? Às vezes até uma hérnia umbilical, né? Vai comprometer a contração abdominal e pode comprometer o trabalho de parto. Então, essa avaliação da mãe, ela é muito importante, tá? Jejum, pô, o paciente acabou de comer, é raro isso acontecer, tá? É raro, mas, por exemplo, naquelas gestações prolongadas, o paciente chega para você com 62, 63, 64 dias de gestação, zerado, normal. Às vezes ele acabou de comer. Aí você identifica que é um paciente que tomou progestágeno, né? Ou que tem um feto único, não vai estimular a ocitocina o cortisol dele não vai estimular a mãe. Aí você vai propor a cesárea, né? Só que a mãe acabou de comer. Então tem alguns cuidados que a gente precisa ter para garantir a segurança do procedimento, independente da urgência que ele tem, né? Os exames pré-anestésicos, como eu já falei, a importância da anestesia, né? Então, a anestesia epidural sempre, né? O hack é epidural, mas a epidural é mais fácil de fazer em cães e gatos, então é a que a gente mais faz, sempre, porque ela garante uma segurança muito importante para os filhotes, né? A gente consegue fazer doses baixas de anestésico geral,
para que sejam metabolizados rápidos, que não tenha depressão dos fetos. Então, sempre evitar os fármacos que deprimam os fetos ou que tenham metabolização lenta. E outros pontos importantes que é o pós-cirúrgico. Então, estímulo à sucção, eu não queria entrar na parte de neonatologia, porque é um outro capítulo longo também para a gente ficar falando, mas eu acho que é importante todos nós, né, sejamos cirurgiões, anestesistas, veterinários do pronto atendimento, veterinários da internação, a gente precisa saber manejar esses filhotinhos minimamente para garantir alguma segurança, né? Então, nasceu de cesárea ou nasceu de parto normal ou parto assistido, tem que estimular a sucção. Às vezes, esses pacientes vêm um pouquinho deprimidos, ou pela anestesia, ou pelo trabalho de parto intenso, um pouco de hipóxia, né? Tem que ter a proteção dos filhotes. O paciente foi operado, fez epidural, ele vai ter dificuldade de mobilidade posterior, né? Então, ele pode tentar andar e pode cair em cima dos fetos, ele pode deitar em cima dos fetos e não perceber. Então, são cuidados que podem parecer simples, mas a gente tem que ter em mente, porque é quando a gente perde os filhotinhos, é quando a gente bobeia nessas coisas que são mais simples, que a gente não achou que precisava pensar, né? Os cuidados com infecção, evitar que o feto fique sugando o curativo, né, da mãe, é, evitar os medicamentos eliminados pelo leite. Então, são cuidados básicos que a gente tem que ter no paciente que a gente fez cesárea. Outros pontos importantes, como que a gente previne distocia? Então, puta, a gente está falando até agora de como tratar, né? A gente está com o problema no colo ali, tem que resolver. Mas a gente consegue prevenir distocia, né? Então, como? Fazendo um manejo pré-natal adequado. Com o manejo pré-natal, eu consigo saber se é um feto único, se não é, eu consigo evitar ou saber se houve uso de progestágenos pelo tutor. Eu consigo identificar as raças mais predispostas ou para ter estreitamento de canal pélvico, ou para ter uma incongruência é, feto-pubiana, né? Então, assim, os chihuahuas, por exemplo, são pacientes que, apesar de pequenininhos, eles nascem com a cabeça muito grande. Então, tem uma percentual de incongruência grande. Os bulldogs, eles têm o achatamento do canal pélvico, então a gente sabe que o bulldog vai ter dificuldade no parto, às vezes nem vai parir, né? Raças muito grandes que têm um feto só, então a gente já sabe que vai dar problema. Fêmeas que são diabéticas, gestação unicornual, então são todas problemas que são identificáveis no manejo pré-natal e que a gente pode prevenir um trabalho de parto difícil ou diminuir o risco de mortalidade, desses fetos, né? Disparidade entre macho e fêmea. Você pega um macho muito grande e uma fêmea pequenininha, a probabilidade dos fetos serem grandes é muito alta. Superfetação, então aqueles pacientes que têm 10, 12, 15 fetos, né? Feto único já falamos, doenças pré-existentes, né? Diabetes já falei, fratura de pelve, né? Então a gente já sabe que vai ter um estreitamento pélvico, que o relaxamento pela relaxina não vai ser suficiente para afrouxar os ligamentos do pubis e não vai abrir. Então, são pontos aí que, para quem está na rotina clínica, na rotina ambulatorial, são pontos que a gente consegue prevenir ou identificar problemas com mais precocidade e evitar o, o, a mortalidade dos fetos e o sofrimento das fêmeas. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que era isso. Estou deixando aqui a referência. Esse trabalho é muito bom, muito rápido de ler, bem completinho. Tem as doses, tá? Do gluconato. Eu não quis trazer doses, porque isso muda toda hora, mas tem as doses da citocina, do gluconato, fala um pouquinho dos tocolíticos. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais nesse tema, fica aí a sugestão, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, professor. Quando o senhor falou sobre uma cesárea que o animal acabou de comer, utiliza-se um procinético para agilizar a digestão desse animal, para tentar fazer essa cesárea o mais rápido possível? Você pode usar, é,
Nesses casos que o paciente comeu, na grande maioria das vezes são esses pacientes que têm gestação longa, né? Que não entram em trabalho de parto. Então, você consegue planejar um pouquinho mais de paciência. Então, o paciente acabou de comer, você pode entrar com procinético, mas você já pode começar a fazer o cortisol, você já pode começar a estimular o trabalho de parto para ativar os hormônios fetais e maternos para operar dali umas 5 horas, 6 horas. Então, você entra com procinético, mas você consegue planejar para esperar um pouquinho a cirurgia. Tá bom. Tá? Em último caso, você pode fazer uma lavagem gástrica, mas eu não acho que... Nunca precisei, não acho que precise, se você conseguir manejar direitinho. Fazer essa lavagem gástrica para o animal? É, sim. Não. Mais estresse, né? E aí Mais pode estresse. vir. Dependendo do tamanho dele, você pode passar uma sonda nasogástrica, né, e fazer a aspiração sem precisar anestesia, sem precisar sedar nada. Mas, na grande maioria das vezes, não há necessidade, não. Tá bom. Obrigada, viu, professor? Eu que Alguma agradeço, coisa Ingrid. de faculdade aprendi hoje. Muito obrigada. Imagina. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a paciência de ficar até o fim. E mais? Maravilha, Rafa. Acredito que não, pessoal. Mais alguma dúvida? Sobraram 9 sobreviventes aqui. Olha, Como Rafa, você? eu acho que na verdade, eu estava até conversando aqui com o pessoal, muita gente mandou mensagem para a gente ao longo da palestra, né, ao longo da discussão, porque os e-mails não chegaram para o pessoal que se inscreveu no aprimoramento. Então, acho que vão surgir ainda muitas dúvidas. Então, a gente está gravando, eu vou mandar para edição, a gente sobe no YouTube, e o que for surgindo de dúvida também eu vou te encaminhando para a gente conseguir ir respondendo quem não conseguiu participar hoje, tá bom? Tá bom, combinado. Acho que o João estava Aí, digitando, não sei se o João está com alguma dúvida também. Pode falar, Ingrid, desculpa. eu me inscrevi no aprimoramento e não recebi e-mail, não. É que eu tô acompanhando vocês pelo Instagram e aí eu peguei o link e entrei. Pois E eu é, sabia que tinha palestra hoje, por isso que eu é, consegui entrar. foi isso mesmo, Ingrid. Normalmente a gente dispara, né, os e-mails no mesmo dia. Hoje a gente mandou não só um, mas dois, mas eles não chegaram para o pessoal, ficou travado no nosso servidor. Mas tudo bem, depois a gente sobe no YouTube e o pessoal consegue visualizar. Eu acho que o João falou que tudo certo, Karen também, todo mundo acompanhando. Maravilha, pessoal. Acho que é isso. Rafa, muito obrigada. Muito Muito bom. obrigada mesmo. Foi super Eu que esclarecedor e agradeço. super importante. E eu que agradeço. E foi bom porque os internos estão fazendo uma aulinha desse tema também. Agora eu posso pegar no pé deles. Se quem não viu, tá ralado. Ixi, João, Karen, se ferraram, hein? Vieram entrar aqui agora. Agora eu quero ver. Tá bom. Obrigado, pessoal. Rafa, muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, gente.